E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e quero te desejar as boas-vindas aqui no canal, tá? A aula de hoje vai falar sobre a introdução ao ciclo celular. Nós vamos tratar de intérfase. Então eu gostaria muito que você ficasse até o final, porque ao final nós vamos fazer um exercício revisando toda a parte do nosso conteúdo. Beleza? Bora para a nossa aula? Bom, galera, a ideia aqui é que você entenda que a célula, ela se comporta, né, ela apresenta um comportamento muito analógico a um ser vivo, tá? Ainda mais se a célula for o próprio ser vivo. Então ela vai ter um momento de surgimento, nascimento, ela vai ter um período de desenvolvimento onde ela cresce, ela tem um crescimento e depois ela pode entrar novamente em divisão. Então a gente chama de ciclo celular o período em que a célula surge, nasce, cresce e novamente entra em divisão celular. Eu coloquei aqui, ó, é um período em que a célula não está se dividindo. Esse período em que a célula não está se dividindo é o período inicial após o surgimento dessa célula. E esse período a gente chama de intérfase ou interfase, tá? Então, praticamente esse período aqui é o período crucial para ela em termos de desenvolvimento, especialização, caracterização, se ela novamente vai entrar em divisão, tá? Agora você fala assim, prof, mas você falou entrar novamente em divisão. Sim, tá? Existem células no nosso corpo em que elas normalmente, a partir do momento do seu surgimento, elas vão estacionar, elas não mais se dividem. A grande maioria das células nervosas e das células musculares, elas não se dividem mais depois que elas crescem, tá? Nós já vamos comentar um pouquinho disso analisando esse gráfico que eu coloquei aqui atrás, tá bom? Já existem células que só vão entrar em divisão celular mediante uma necessidade. Eu dou como exemplo para vocês as células do fígado, ou as células que fazem parte ali da constituição do pulmão, dos pulmões, né? Então são células que, caso sofra uma lesão, caso sofra uma exigência externa, ela vai entrar em divisão celular. E já tem aquelas células que se dividem normalmente, as células da epiderme, da nossa pele, as células que fazem, por exemplo, o revestimento interno do esôfago, normalmente em uma semana, elas estão se dividindo novamente. Eu tenho as células do próprio duodeno, que se dividem a cada 24 horas. Muito está relacionado à função dessa célula, tá? Agora, o que faz uma célula cumprir todo o ciclo celular? Normalmente ela é estimulada a entrar num processo de divisão celular ou de ciclo celular completo por fatores de crescimento. Existem substâncias que são produzidas que são estimuladores do ciclo celular, certo? Então existem critérios que a célula precisa cumprir para que ela possa concluir todo o ciclo celular. E isso tem que ficar bastante atento, tá? Mesmo às vezes diante de fatores de crescimento, pode acontecer da célula não entrar em divisão. Talvez a programação genética dela dita que ela não precisa entrar em divisão porque ela vai cumprir a finalidade dela daquele jeito. E essas células a gente tem que tomar mais cuidado porque elas vão ter um difícil processo de regeneração, de recuperação, caso elas sofram lesão. Tá? Então, analisando o nosso gráfico aqui, tá? Em forma de pizza, ele é muito comum de cair em provas. Eu consigo observar aqui o momento de intérfase, que é o período entre duas divisões celulares, e o período de divisão celular propriamente dito. Eu estou considerando aqui um ponto de partida, que eu coloquei de T0, tempo zero, que nada mais é o momento em que vai surgir uma célula. Então essa célula surge por divisão celular, começa-se o tempo. E aí até chegar aqui de novo, completa-se 24 horas. Não está em escala cronológica fiel. Tá? Aqui está apenas numa forma didática para você entender a disposição da sequência das fases. Então a intérfase ela é dividida em 3 fases, G1,
S e G2. Então eu tenho aqui, ó, G1, S e G2. Após a G2 eu tenho a divisão celular, que basicamente vai ser uma mitose. Prof, existe também a meiose? Sim, a meiose ela vai acontecer em momentos específicos, em células específicas relacionadas à reprodução. Beleza, então chegou no tempo zero, G1S, G2, divisão celular, G1S, G2 e assim segue. Ao longo do ciclo celular existem momentos de regulação, que a gente chama de pontos de checagem. Então existem os pontos de checagem propriamente dito, certo? E eu tenho proteínas reguladoras que vão atuar em cima dos pontos de checagem, tá? Eu coloquei aqui os pontos de checagem no gráfico representados pelos pontinhos laranja. Então eu tenho um aqui ao final do G1, eu tenho um ponto laranja ao final do G2 e eu vou ter um ponto laranja ali mais ou menos na meiuca da divisão celular, do processo de mitose, beleza? A principal proteína regulatória do ciclo celular é a proteína chamada P53. A P53 ela é extremamente importante para verificar se está tudo tranquilo com o material genético. Se tiver algum problema relacionado ao material genético, a célula ela não segue no ciclo, tá? Então a tendência dela, tá, é sofrer a apoptose. Então se aquele dano no DNA ele foi um dano muito grave, muito severo, tá, ocorre a morte celular programada. Então ela estimula a célula a sofrer a apoptose. E isso acontece mediante situações específicas ao material genético, ao DNA. Caso tenha problema na produção das P53, a célula ela vai sofrer erros durante o processo de divisão, ela vai estar espalhando o DNA defeituoso e aí eu tenho problemas de formação de células cancerosas, tá? E aí podem formar tumores. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então vamos lá. Período G1, primeiro período do ciclo de intérfase. O período de intérfase ele é caracterizado por um intenso crescimento celular. Então a célula literalmente ela vai sair de um tamanho pequenininho e vai aumentar em volume. Esse aumento em volume ele está muito caracterizado por uma alta do metabolismo. Eu estou tendo uma grande produção de proteínas, eu estou tendo uma grande produção de RNAs. Então praticamente o meu material genético ele está todo ativo ali dentro. Então toda a parte ativa da cromatina está sendo lida, está sendo transcrita, está sendo traduzida. Então a célula está em pleno desenvolvimento, certo? Ao final do período G1, eu posso ter grupos de células ficando estacionadas durante esse processo. Ou seja, elas não seguem, né, para completar todo o ciclo celular. E aí elas vão entrar numa fase que a gente chama de período G0 ou período estacionário. Quais células que normalmente são enquadradas assim? Células do nosso organismo que nunca vão precisar entrar novamente em divisão celular, que eu citei no começo. Células nervosas, células musculares. E aquelas células, prof, que você falou no começo, que elas vão pela necessidade. Sim, células que vão pela necessidade, por exemplo, células do tecido ósseo, elas vão entrar em G0. Caso ocorra a necessidade, elas são estimuladas por fatores de crescimento e aí elas seguem para o período S. Normalmente, a fase mais longa do ciclo celular é justamente o G1, que pode durar de 9 a 11 horas em um ciclo de 24 horas. Entrando, tá tudo tranquilo, nós vamos falar dos pontos de checagem. Beleza, ela precisou passar pela sequência, é uma célula que se divide normalmente ou é uma célula que foi estimulada a uma divisão, ela vai entrar na próxima fase, que é a fase S. Na fase S de síntese, eu tenho um momento em que vai ocorrer a replicação do DNA, a duplicação do DNA. Esse momento de duplicação do DNA é quando eu saio de um cromossomo simples, aonde eu tenho apenas uma única cromátide, tá? E aí eu vou para um cromossomo duplicado, então eu ganho as chamadas cromátides irmãs.
Tá? Então a replicação do DNA ou duplicação do DNA nada mais é do que um preparativo do material genético, porque as células que serão formadas desse processo por mitose, elas precisam ter cópias exatas do material genético, senão não teria sentido eu passar por um processo de divisão celular. Tá? Além do processo de divisão celular, de duplicação do material genético, eu ainda tenho a duplicação do centro celular. O que é o centro celular? É o local onde eu tenho os centríolos e a formação das fibras do fuso, que a gente chama também de centrosomos. Tá? Então, em uma célula animal é característico esse momento de duplicação do centro celular. O período S, que eu falo que seria um período vital para o processo de ciclo celular, ele vai durar em torno de 8 a 12 horas de todo o ciclo celular, tá? E aí entra no período G2. No período G2, eu tenho um período em que a célula está fazendo um check-up. Então ela está praticamente verificando se está tudo tranquilo. Vai ocorrer ali uma baixa síntese de proteínas, uma baixa síntese de RNAs. Então eu dou uma diminuídazinha nessa capacidade de síntese. Por quê? Porque praticamente é uma manutenção. A célula aqui está no momento em que ela está antecedendo a divisão celular. E ao final do período G2 eu tenho mais um ponto de checagem que nós já vamos comentar. Beleza? Tá tudo tranquilo? Ela vai entrar na divisão celular propriamente dita. Que na prática, a mitose ela vai ser extremamente rápida. Então normalmente vai ter de 30 minutos a 1 hora a sua duração. E ao final do processo eu tenho a formação de duas novas células que vão entrar em G1 novamente. G1 e G2 significa gap. Gap 1, gap 2. E a fase S de síntese. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos rapidamente ver o que são chamados pontos de checagem. O ponto de checagem G1, que ocorre ao final do período G1, ele praticamente vai verificar se a célula atingiu um tamanho adequado para o processo, tá? Para que ocorra a divisão celular propriamente dita, tá? Se existem danos no DNA, e aqui tem a participação importante da P53, se existem reservas de nutrição necessárias para que todo o processo siga adiante. Dos pontos de checagem, isso aqui é o mais importante, beleza? O segundo ponto de checagem está no final da G2. No final da G2 eu tenho a verificação se na fase S ocorreu a duplicação correta do DNA. Então a G2 ela vai verificar se ocorreu algum erro durante a duplicação do material genético. E o terceiro ponto de checagem, ele está bem no meio da divisão celular. Praticamente ali ao final da metáfase, nós vamos entender as fases, né? Eu teria aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nós vamos detalhar melhor na aula de mitose. Então lá no final da metáfase eu tenho os cromossomos atingindo a máxima condensação e todos eles ligados às fibras do fuso lá nos centrômeros. Então ele está verificando se está tudo certinho, se os cromossomos estão alinhados na placa equatorial, se todos eles estão presos à fibra do fuso, beleza, sequência no ciclo, e aí eu tenho a divisão sendo concluída. Beleza, pessoal? Tranquilos? Bem simples, né? O que é importante aqui, que cada vez mais está caindo em vestibulares, a verificação dos pontos de checagem, das proteínas regulatórias do ciclo. Beleza? Tranquilos? Eu vou projetar aqui para vocês uma questão que caiu no Enem de 2018, aonde ela explora justamente momentos relacionados ao ciclo celular. Bora para a leitura. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição. A ausência dessa proteína poderá favorecer o Enem, cobrando justamente a importância da proteína P53, tá? Bora para a leitura das alternativas. Letra A. Redução, a ausência dessa proteína poderá favorecer a redução da síntese de DNA.
Acelerando o ciclo celular? Não. Lembra que eu comentei? A P53 tem uma importância em relação à verificação de danos, né, no DNA. B. Saída imediata do ciclo celular antecipando a proteção do DNA? Não. O que pode acontecer é a apoptose. C. Ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose. Não existe ativação de outras proteínas regulatórias. A ausência dessa proteína, na verdade, vai fazer com que a célula entre em processo de divisão e aí ocorram danos espalhando o DNA para células que estão nascendo, que estão surgindo, desculpa. D. Manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Manutenção da estabilidade, negativo. A ausência da proteína P53 pode desencadear problemas relacionados à formação de cânceres. E na letra E, proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Pronto, tá aqui o nosso gabarito, tá? Então, se você tem problemas na formação da proteína P53, você tem um sério risco de formar células que podem desencadear o surgimento de um tumor, de células cancerógenas, ou seja, ela vai ter uma multiplicação desordenada de células, beleza? Bom, galerinha, a ideia dessa aula é que você entenda o primeiro momento do ciclo celular, que muitas das vezes é meio que esquecido pelos alunos, tá? Então esse vídeo é feito para você que precisa desse pontapé inicial para o entendimento do ciclo celular. Então, se você gostou desse vídeo, eu gostaria muito que você se inscrevesse. Talvez para você não custa nada, mas para mim, que está produzindo esse material, é extremamente importante. Por quê? Porque quanto mais inscritos tiver, mais chances tem de esse vídeo chegar em outras pessoas. Se você curtiu, cara, dá aquele like, compartilha esse vídeo aí para os seus colegas, tá? É um videozinho aí extremamente importante. E outra, na sequência nós vamos postar aí os vídeos sobre mitose e depois sobre meiose, beleza? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Qualquer sugestão, coloque aqui também nos comentários. E também, se você tiver interesse em acompanhar outros projetos, me siga nas redes sociais, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Foi um prazer gravar essa aulinha para vocês e fui!